Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Hoje gostaria de compartilhar sobre estar pronto para ouvir de Deus. Vamos orar primeiro? Senhor, nós queremos pedir a Ti que nós aprendamos nesse dia a ter um diálogo com o Senhor. E a gente possa ouvir do Senhor diretamente o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes a gente pediu para Deus falar com a gente e parece que a gente não ouve a voz, né, do Senhor. O texto de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 19. Então, é quando Samuel ouve pela primeira vez a voz de Deus. Segundo os estudiosos, nessa época Samuel tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, né? Deus também, quando falou com Moisés pela primeira vez, ele tinha 80 anos. Então, a idade não é nenhum empecilho ou limitação para Deus falar com a gente, né? Se a gente olhar no primeiro versículo do livro de Samuel, capítulo 3, diz assim: naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Naquela época, o sacerdote era o Eli, junto com seus filhos, né? Então, o certo era o sacerdote como intermediário entre Deus e o povo, receber a mensagem, ensinar o povo sobre Deus, né? Então, deveria ter uma mensagem fluindo de Deus e agindo na vida do Eli de tal forma que ele pudesse ouvir a voz de Deus, mas Deus não falava nada com o Eli, né? Então, por que Deus não falava com ele, né? E a resposta se encontra no versículo 13. Então, fala sobre como Deus estava, né, insatisfeito com Eli e o castigo que ele ia sofrer. Então, o versículo 13 diz assim: eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Então, pelo texto a gente vê que o Eli foi um péssimo pai, né? E os filhos, sem nenhum respeito para com as coisas de Deus, o Eli, vendo isso, né, não tomou nenhuma atitude. E pelo texto a gente vê que várias vezes Deus chamou a atenção de Eli, mas ele não reagiu, né? Se manteve passivo. E aí, em função disso, Deus estava muito irado com Eli e seus filhos. Agora, a gente pode ver o nível de ira no versículo 14. Chegou a tal ponto que Deus falou assim: olha, nem adianta apresentar sacrifício para expiação dos pecados de Eli e de sua família, que eu não vou aceitar, né? Então, vamos ver o que diz no versículo 14. Então, por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado, né? Então, Deus realmente estava irado com Eli e sua família.
Agora, o interessante é que Deus não tirou as tarefas do dia a dia, né? Mas ele continuava fazendo todos os rituais do sacerdócio, né? Mantinha toda a forma de religiosidade, mas com um coração longe de Deus e os filhos também agindo sem nenhum respeito com relação às coisas de Deus, né? Então, as pessoas que pensam que está cumprindo, né, com toda a religiosidade, né, participo do Santa Ceia, participo da igreja, participo das reuniões, né, mas com o coração longe de Deus, então, perante Deus, não conta nada, né? É uma mera religiosidade para mostrar um formalismo que, na realidade, para Deus, esse formalismo está morto, né? E não conta ponto para você, né? Aí, numa noite, Deus chama Samuel, né? Aí, se você olhar esse texto, você vai ver que quando chama Samuel, Samuel já logo levanta e fala, não, ele me chamou, e vai lá para o quarto do Eli, e ele fala que não chamou. Isso se repete por 3 vezes, né? E aí, por que quando Deus chamou Samuel e o Samuel se levantou, Deus não começou a falar logo, né, com Samuel, né? E deixou Samuel, né, ir lá para o quarto dele 3 vezes, né? E Deus só falou com Samuel depois que Samuel falou assim: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo, né? Então, o que Deus queria ensinar para Samuel e para nós através dessa situação? Para Deus falar com a gente, nós precisamos nos assentar, aquietar e ter disposição para ouvir. Enquanto Samuel, né, saía estabanado correndo, né, não havia nenhuma dessas condições para Deus chegar e falar, né, tudo aquilo que ele tinha para falar, né? Então, nós precisamos nos aquietar para ouvir a voz de Deus, né? Se a gente ver o texto de João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, para ter os mandamentos, tenho que estudar a palavra de Deus, né? E a nossa memória é fraca, então eu tenho que ler, reler, para poder guardar, né? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o fato de eu ler com toda a dedicação, né, a palavra do Senhor, para Deus está sendo como uma demonstração do meu amor para com Deus, né? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se eu estudo a palavra, né, guardo, aplico, né, Deus diz que Jesus vai se manifestar na nossa vida, né? Então, a gente viu até agora
três coisas necessárias para ouvir Deus falar comigo. Então, primeiro, Deus não pode estar irado comigo, como estava com Eli e seus filhos, né? Depois, Deus quer que a gente aquiete, ter um tempo de atenção para Deus poder falar, né? Então, como Samuel fez, né? Teve que esperar, tá bom, Senhor, agora estou aqui, né, esperando ouvir a voz do Senhor, né? E outra coisa é estudar a palavra de Deus e obedecer, né? Por que eu preciso ouvir a voz de Deus, as ordens de Deus, né? No tempo de Samuel, o sacerdote era o intercessor, o intermediário entre Deus e o povo, né? Agora, na época que nós estamos vivendo, né, não existe mais a figura do sacerdote, mas o Espírito Santo fala diretamente para cada um de nós, né? E nós somos os sacerdotes para ser o intermediário entre Deus e aqueles que não conhecem Jesus, para a gente poder falar de Jesus para as outras pessoas, né? Nós somos servos. Deus é o patrão, né? Para um trabalho sair eficiente, né? Num serviço normal entre o patrão e o empregado, se não há uma comunicação do patrão para com o empregado, nos detalhes de como quer que o serviço seja executado, o serviço não vai sair exatamente como o patrão quer, porque o empregado vai fazer aquilo que acha melhor que está fazendo, mas não é aquilo que o patrão tinha em mente. Então, tem que ter essa comunicação, né? Então, na vida espiritual, a mesma coisa, né? Nós somos servos, Deus é o nosso Senhor, tem que haver essa comunicação entre o Senhor e o servo, para que a gente consiga fazer as coisas de modo que agrade a Deus, né? A gente tem alguns exemplos assim legais quando a gente vê que as pessoas ouvem a Deus, né? Então, muitas vezes, quando tinha o culto presencial, né? Quantas vezes o dirigente, né, levava o culto com um tópico que ele definia como a mensagem do Senhor, e depois entra o mensageiro e o mensageiro continua com aquele mesmo assunto e prega naquele assunto que o dirigente começou. Nossa, inúmeras vezes aconteceu isso na nossa igreja, não é verdade? Infelizmente, a gente não tem a conversa antes, dirigente com o mensageiro, né? Então, o dirigente prepara o culto, né? Conversa com Deus, e o mensageiro, né, prepara a mensagem conversando com Deus. E quando Deus fala para os dois, há uma linha de integração entre aquilo que o dirigente, né, foi conduzindo e a mensagem que foi dada, né? Então, isso significa que os dois ouviram a voz de Deus, né?
Outro dia eu estava vendo na televisão, né? Hoje a gente liga o noticiário, só ouve falar de Covid, né? E era sobre Covid, né? Falando sobre os hospitais 100% lotados, que não tinha mais capacidade para atender na UTI. Só que uma coisa que me chamou a atenção é de que ao redor do muro daquele hospital haviam várias pessoas ajoelhadas com as duas mãos assim na parede, né, clamando ao Senhor. Aí, quando eu vi essa cena, sabe quando Deus fala com a gente no sentido de que, olha, aqueles irmãos estão clamando ao Senhor. E você? Aí eu pensei, puxa, é mesmo, né? Eu não estava clamando ao Senhor, né? E facilmente a gente coloca a nossa esperança na vacina, nos procedimentos de segurança, de usar máscara, lavar as mãos, álcool gel, né? Esperança de que apareça um remédio, né? Mas não busca aquele que pode acabar com uma palavra toda esse mal que atinge o mundo inteiro, né? Que é a Covid. E está nas nossas mãos, né? Esse poder da intercessão. E a gente não usa essa bênção que Deus nos deu de estar intercedendo para que Deus acabe com essa pandemia. A palavra diz assim que muito pode pela sua eficácia a oração de um justo, ou seja, Deus preza muito pelo clamor de um filho, né? E não são os ateus, não são aqueles que não conhecem a Deus, não são aqueles que fugiram da igreja, abandonaram a Deus, os que vão clamar para Deus para ter misericórdia e suspender essa pandemia, né? São os cristãos que devem estar clamando ao Senhor, né? Então eu incluí nas minhas orações, né, o clamor que muitos já estão fazendo, né, de Deus ter misericórdia e acabar com a pandemia, né? E os irmãos também, né, se puderem, né, estar clamando junto, né? Então são as intercessões que vão subir até diante do trono de Deus, né? Bom, voltando agora sobre a comunicação com Deus, né? Então, se a gente olhar uma família, né? Então, uma família onde tem um diálogo saudável com todos os membros, né? A gente pode ver que o relacionamento, né, daquela família está bem, não é? Agora, numa família, né, onde
só um fala e ninguém mais, todo mundo fica quieto, tem alguma coisa errada, o relacionamento não está certo como deveria. Ou todo mundo calado, ninguém fala nada, né? Então, aí que o negócio não tá bom mesmo, né? No nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa, né? Nós precisamos ter diálogo com Deus, né? Não adianta eu só na minha oração, blá, 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 falo já um monte de coisa lá, foi tudo pro altar do Senhor, saio correndo para fazer minhas coisas, né? Isso não é diálogo, né? Então, eu tenho que ter um diálogo com Deus, né? Eu falar, Deus responder, eu ouvir, né? E ser obediente. Deus fala de muitas maneiras, né? No caso do Samuel foi de forma audível, mas Deus pode usar outras pessoas, né? Você pode estar até vendo um noticiário e Deus fala, opa, 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 você está falhando como intercessor. Ah, meu Deus, puxa, é mesmo, né? Pode ser pela palavra, né? Então, Deus tem várias formas de falar com a gente. Mas se não houver um canal desimpedido para Deus falar, Deus também não fala, né? Como a gente viu hoje, né? Então, que a gente esteja avaliando na nossa vida, né? Se realmente Deus está falando comigo e se eu tenho alguma coisa que está entristecendo o Senhor, ou se eu estou numa correria tão grande que eu não tenho tempo de ouvir de Deus, ou eu não estou estudando a palavra como deveria, né? Então, são coisas que impedem de Deus falar na nossa vida, né? Então, para a gente corrigir essas deficiências e poder ouvir de Deus, né? Essa é a palavra de hoje. Vamos terminar com uma oração. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Continue a falar com cada um dos Teus filhos, principalmente aqueles que estão ouvindo a Tua palavra agora, Senhor. E, ouvindo a Tua palavra, possamos ser servos eficientes, fazendo exatamente como o Senhor quer em tudo, na tomada das decisões, nas palavras que a gente vai falar, no relacionamento, né? Tudo isso a gente quer receber as instruções do Senhor no dia a dia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe e proteja cada um dos teus filhos que congregam nessa nossa comunidade, desse mal que assola essa cidade, o país e o mundo. E queremos clamar, ó Deus, por misericórdia, porque o dia que o Senhor agir com uma palavra do Senhor, esse mal desaparece. Tal é a autoridade que o Senhor tem e em quem nós confiamos e dependemos, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja o Deus misericordioso e esteja salvando as pessoas desse martírio que ocorre na população. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar fazendo a nossa parte, né? E que Deus abençoe a todos e até a próxima, né? Quem sabe a gente tenha
oportunidades de brevemente a gente voltar à normalidade. Porque para Deus tudo é possível, né? Com uma palavra pode acabar com tudo. E a gente tem que ter fé, né? Fé é crer no impossível. Porque se a gente acha que não dá, então não precisa nem orar, né? Mas se eu creio nesse Deus do impossível, vamos clamar, tá? Deus vos abençoe. Até a próxima.